Neste vídeo apresentaremos o nosso projeto integrador, mediante ao tema proposto pela Univesp, de desenvolver um plano de aula. Nomeamos o projeto pelo título, Superando as dificuldades na aprendizagem da matemática do ensino médio. Desenvolvido pelos alunos de licenciatura em matemática, Adalberto Gomes de Caires, Alan David Soares dos Santos, Flávia Aparecida Camargo, Ivalda Maria de Araújo, Maiara Cleice da Silva, Monique Fernanda da Silva, Vanessa Aparecida Marques dos Santos. A aprendizagem da matemática no ensino médio constitui um dos grandes desafios do sistema educacional brasileiro. Muitos alunos apresentam dificuldades significativas na compreensão e aplicação dos conceitos matemáticos fundamentais, o que compromete seu desempenho na disciplina e afeta sua progressão acadêmica. Entre os principais obstáculos observados estão as lacunas no domínio das operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão, e a dificuldade na aplicação da ordem de cálculo. Essas defasagens, frequentemente decorrentes de um aprendizado fragmentado no ensino fundamental, impactam diretamente a capacidade dos estudantes de lidar com conteúdos mais complexos, gerando o efeito acumulativo de dificuldades que pode levar à desmotivação e ao baixo rendimento escolar. O objetivo geral desta pesquisa é investigar as principais dificuldades enfrentadas pelos alunos do primeiro ano do ensino médio na aprendizagem da matemática, com foco nas lacunas dos conceitos básicos das 4 operações e na aplicação correta da ordem de cálculo, e propor estratégias pedagógicas eficazes e interativas para superá-las. A metodologia adotada para o desenvolvimento deste projeto integrador foi dividida em 3 etapas principais. A primeira etapa do projeto seria o ouvir, consistiu na análise do contexto educacional no qual as dificuldades na aprendizagem de matemática eram mais evidentes. Para isso foi realizada uma pesquisa preliminar em uma escola particular. Os sujeitos participantes da pesquisa foram os alunos do primeiro ano do ensino médio, que apresentaram dificuldades no domínio das operações matemáticas fundamentais, além de desafios na aplicação correta da ordem de cálculo. A coleta de informações iniciais foi realizada por meio de observação direta das aulas de matemática, entrevista informais com os professores da disciplina e aplicação de questionários aos alunos. Com base nessas informações, iniciou-se a etapa de criação e prototipagem, cujo objetivo foi desenvolver uma solução pedagógica interativa e acessível. Para isso, adotou-se uma abordagem lúdica e dinâmica, centrada em jogos interativos e pequenas competições que estimulassem o engajamento dos alunos no processo de aprendizagem. A solução proposta incluiu a criação de jogos matemáticos, atividades de resolução de problemas em grupos e desafios voltados à aplicação da ordem das operações. Essas atividades foram desenvolvidas para permitir que os alunos aplicassem os conceitos de matemática de maneira prática, competindo de forma saudável e colaborativa. A prototipagem dessas atividades foi realizada de forma colaborativa, com a participação ativa dos professores, que forneceram feedback contínuo sobre a adequação das atividades ao perfil dos alunos e ao objetivo pedagógico. A partir das sugestões dos docentes, ajustaram-se os detalhes das dinâmicas, como a complexidade dos desafios e a forma de interação entre os alunos, com o intuito de tornar as atividades mais eficazes e atrativas para o aprendizado. A terceira e última etapa foi a implementação da solução, ocorreu ao longo de um período de 4 semanas, durante as aulas de matemática do primeiro ano do ensino médio. As atividades, baseadas em jogos interativos e competições lúdicas, foram aplicadas aos alunos com o objetivo de testar a eficácia das estratégias pedagógicas propostas. A aplicação das atividades foi acompanhada por testes formativos, que incluíram observação direta do desempenho dos estudantes durante as competições e a realização de mini-testes após a execução dos jogos. Durante o processo de implementação, foram coletadas devolutivas sobre as soluções aplicadas por meio de diversos métodos, como feedback direto dos alunos, avaliações de progresso e reuniões periódicas com os professores. Essas avaliações permitiram identificar as áreas que precisavam ser ajustadas, como a adaptação das regras dos jogos para garantir a participação de todos os alunos e a diversificação dos tipos de desafios para atender a diferentes estilos de aprendizagem. A partir dessas devolutivas e ajustes realizados ao longo do período de aplicação,
foi possível refinar as atividades e garantir que as soluções implementadas estivessem alinhadas às necessidades e ao perfil dos alunos, criando um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e eficiente. A partir das informações colhidas na primeira etapa, foi desenvolvido e aplicado duas soluções compostas por dois jogos interativos, visando proporcionar uma aprendizagem prática, colaborativa e motivadora. O primeiro jogo, denominado Operações em Movimento, consiste em um jogo de tabuleiro em que os alunos são divididos em grupos de 4 a 5 participantes. Cada grupo recebe um tabuleiro com uma trilha numerada contendo casas com desafios matemáticos que envolvem adição, subtração, multiplicação e divisão. Durante o jogo, um dado é lançado e o grupo avança no tabuleiro conforme o número sorteado. Ao parar em uma casa, os alunos devem resolver corretamente a operação apresentada. Se acertarem, permanecem na casa, caso contrário, retornam para a casa anterior. O objetivo é que o primeiro grupo a chegar ao final da trilha vença a partida. Esse jogo estimula a colaboração entre os alunos, a aplicação prática dos conceitos matemáticos e promove a revisão das operações básicas em um ambiente lúdico e competitivo. O segundo jogo, denominado Uno Matemático, inspirado no tradicional jogo Uno, trabalha o reconhecimento e a combinação correta entre operações matemáticas e seus resultados. As cartas apresentam operações ou resultados, representados por números e cores, e os alunos precisam combinar as cartas correspondentes, associando a operação com o resultado ou com a cor adequada. Essa atividade tem como objetivo desenvolver a agilidade mental, o raciocínio lógico e a fixação dos conceitos de maneira dinâmica e interativa, reforçando a associação correta entre operações e seus resultados. Os resultados indicaram um aumento significativo no engajamento e na motivação dos estudantes, uma melhoria na compreensão e aplicação correta das operações básicas e da ordem das operações, além do estímulo à colaboração e ao trabalho em equipe. Destaca-se ainda a participação mais ativa de alunos que anteriormente apresentavam resistência às aulas tradicionais de matemática. Embora a escola não tenha autorizado o uso de imagens dos alunos durante as atividades, os materiais de apoio, como os protótipos dos tabuleiros, cartas e os storyboards ilustrativos das regras e dinâmicas dos jogos, foram produzidos para documentar o processo de prototipagem e facilitar a compreensão e aplicação da solução. Dessa forma, o acompanhamento do desenvolvimento e da implementação da proposta foi garantido sem expor diretamente os estudantes. Quanto ao impacto na comunidade externa, a solução proposta demonstrou potencial para ser replicada em outras instituições educacionais, promovendo a inclusão e o desenvolvimento de competências matemáticas essenciais para o percurso acadêmico dos estudantes. A valorização de metodologias lúdicas e interativas contribui para uma educação mais atraente e eficaz, fortalecendo a prática pedagógica e o interesse dos alunos pela matemática.